A ideia aqui é a seguinte: se você ler Homero, a Ilíada, a Odisseia, se você ler Dante, a Divina Comédia, se você ler qualquer um dos grandes livros, você verá a centelha divina refletida em você. Esses grandes livros são um portal para o divino. O problema, porém, é que a maioria das pessoas não consegue ler a Ilíada ou a Divina Comédia. Então, a pergunta é: o que as pessoas comuns fazem? E a resposta é: Jesus é um portal para a fonte. Então, se você apenas se lembrar da vida de Jesus, se apenas recitar seus ensinamentos, isso lhe dará acesso à fonte, isso lhe lembrará de quem você é. Sim, Homero e Dante são ótimos, eu amo Homero e Dante, mas você tem que ser muito instruído para ler Homero e Dante bem. Já Jesus, qualquer um pode conhecer a história de Jesus. Qualquer um pode repetir o que ele disse, e isso dará acesso à fonte. Portanto, Jesus é realmente sobre a democratização do divino. Jesus permite que qualquer pessoa acesse o sagrado, enquanto antes você tinha que acessar o divino através da poesia. Jesus é judeu. O centro da vida judaica é Jerusalém. E no centro de Jerusalém há um templo, que foi reconstruído sob os persas e renovado por Herodes. Sabemos que Jesus nasceu na Galileia, uma região costeira e, portanto, extremamente cosmopolita. Desde cedo, Jesus teve contato com diferentes religiões e culturas: hinduísmo, zoroastrismo, judaísmo. Temos representações da crucificação de Jesus, um evento brutal. Não sabemos muito sobre Jesus fora da Bíblia. Até que em 1945, em um lugar chamado Nag Hammadi, no Egito, descobrimos muitos livros com ditos de Jesus que desconhecíamos. É importante entender que, após a morte de Jesus, havia muitas seitas cristãs diferentes, que acreditavam em coisas diferentes e disputavam entre si. No final, foi a Igreja Católica que venceu. Por quê? Porque a Igreja Católica era administrada pelo Império Romano. Um livro importante descoberto em 1945 em Nag Hammadi, que estava perdido para nós, é chamado de Evangelho de Tomé. E eu acredito que o Evangelho de Tomé registra os verdadeiros ensinamentos de Jesus. A ideia é que estamos aqui nesse mundo meio bêbados, mas não com sede da verdade. Estamos felizes do jeito que está. Essa ideia é espelhada num poema de Rumi, o poeta persa. Ele também diz: o mundo em que vivemos é uma prisão para bêbados. Tenho certeza que Rumi não leu o Evangelho de Tomé, mas eles conseguem pensar o mesmo pensamento porque estão sendo inspirados pela mesma fonte. Jesus disse: os fariseus e os escribas tomaram as chaves do conhecimento, isso é gnosis, conhecimento, e as esconderam. Eles mesmos não entraram, nem permitiram a entrada àqueles que desejavam entrar. Vocês, porém, sejam sábios como as serpentes e inocentes como os pombos. Jesus odeia a religião organizada. Os fariseus eram sacerdotes e líderes judeus que criaram uma hierarquia religiosa dizendo: só eu sei a verdade, só eu tenho conhecimento, então me ouça. E o que Jesus está dizendo é que eles próprios são ignorantes, porque você não pode acessar o conhecimento através da hierarquia, da opressão. Você só pode acessar o conhecimento olhando para dentro de si mesmo. Você tem que se tornar como a serpente e fingir que não sabe nada para acessar o conhecimento você mesmo. Porque, caso contrário, se você for capaz de acessar o conhecimento, o sacerdote o verá como uma ameaça e o sacrificará. A serpente, lembre-se, foi quem disse a Eva para comer do fruto. E o que Jesus está dizendo é que é bom e natural buscar conhecimento, mesmo que isso signifique desobedecer a Deus. É para isso que estamos aqui, para buscar conhecimento, buscar a verdade, buscar o amor. Se os deuses, se os sacerdotes o impedirem de fazer isso, é porque eles são maus. Porque o verdadeiro Deus, a mônada, é amor puro, compaixão pura, perdão puro. Ele não pode fazer o mal. Ele é a perfeição. E se você tem o desejo de buscar conhecimento e acredita que o conhecimento torna uma pessoa mais feliz e realizada, então você deve buscar conhecimento. Mesmo que Deus lhe diga para não fazer isso, porque se esse Deus disser para não fazer, significa que ele é um falso Deus. Jesus disse: quem veio a entender o mundo encontrou apenas um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. É isso que vai causar problemas a Jesus. Ele está dizendo ao Império Romano: este grande império que você construiu, que se estende pelo Mediterrâneo, é um cadáver. Está morrendo. Está morto. Não é nada. E uma vez que você reconhece isso, uma vez que você se recusa a obedecer,
eles não têm poder sobre você. E isso é uma ameaça ao poder, uma ameaça ao Império Romano. E Jesus disse: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se perdeu. Ele deixou as outras 99 e foi procurar por aquela até encontrá-la. Tendo se esforçado tanto, ele disse à ovelha: eu me importo mais com você do que com as outras 99. Deus, o verdadeiro Deus, não quer obediência. Ele quer que sejamos criativos. Ele quer que busquemos conhecimento. Ele quer que descubramos, que exploremos, que tentemos coisas novas. E se fizermos isso, Ele se importa mais conosco do que com aqueles que apenas obedecem. Porque aqueles que o obedecem, são aqueles que não fazem nada, não contribuem em nada para o universo. Quando amamos, quando imaginamos, estamos tornando o universo um lugar mais brilhante. Estamos brilhando com nossa luz. Se apenas nos sentamos e fazemos o que nos mandam, não estamos fazendo nada. Somos como NPCs, personagens não jogáveis em um videogame. Nós não existimos. E Jesus disse: um homem recebeu visitantes e, tendo preparado o jantar, enviou seu servo para chamar os convidados. Ele foi até o primeiro e disse: meu senhor o convida. Ele respondeu: tenho uma disputa com alguns mercadores. Eles vêm me ver esta noite. Preciso ir dar ordens a eles. Peço para ser dispensado do jantar. Ele foi a outro e disse: meu senhor o convidou. Ele respondeu: acabei de comprar uma casa e sou solicitado por um dia. Não terei tempo livre. Foi a outro e disse: meu senhor o convida. Ele disse: meu amigo vai se casar e devo preparar o banquete. Não poderei ir. Peço para ser dispensado do jantar. Foi a outro e disse: meu senhor o convida. Ele respondeu: acabei de comprar uma fazenda e estou a caminho de cobrar o aluguel. Não poderei ir. Peço para ser dispensado. O servo retornou e disse ao seu mestre: aqueles que você convidou para o jantar pediram para ser dispensados. O mestre disse ao seu servo: vá para as ruas e traga aqueles que você encontrar, para que possam jantar. Homens de negócios e mercadores não entrarão nos lugares de meu Pai. Novamente, isso vai contra o império. O que Jesus está dizendo é que as piores pessoas deste mundo são os ricos. Pense hoje em como devemos adorar Elon Musk porque ele é rico. O que Jesus diz é: não, Elon é a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque o divino, a mônada, preparou um grande banquete para nós. Quando morrermos, quando formos para a mônada, experimentaremos a maior felicidade, a maior alegria. A mônada nos convida, mas os homens de negócios dizem: não, estou muito ocupado ganhando dinheiro, muito ocupado fazendo o mal neste mundo. Então, não quero ir para o banquete idiota. Então, eles são os que perderão no final, mesmo que hoje pensemos que ganharam. É isso que Jesus está dizendo. Jesus diz: não se preocupe com os ricos e poderosos. Eles podem parecer felizes, mas não são. No fim dos tempos, quando todos voltarmos à mônada, todos voltarmos à fonte, eles são os que não serão convidados para o grande banquete. Pergunta do aluno: já que Deus nos deixa ser criativos e fazer o que queremos para buscar nossa centelha, como podemos realmente saber o que queremos fazer desde que nascemos? Isso requer socialização, mas se socializamos, as pessoas nos lavam cerebralmente e nos fazem buscar o materialismo. Resposta do professor Gian: essa é uma ótima pergunta e é um problema. Como você disse, seus pais, a escola, a sociedade lavam seu cérebro a acreditar que só o dinheiro importa, só as notas importam. A resposta é: você tem que ser corajoso. Você tem que ser fiel a si mesmo, porque você mesmo sabe o que é verdadeiro. Se não soubéssemos, então Jesus não importaria. Por que 2 bilhões de pessoas acreditam em Jesus? Porque elas sabem que Jesus falou a verdade. Então, escute seu coração. Eu sei que é difícil, e a maioria de nós não consegue. E é por isso que, em muitas tradições como o budismo e o hinduísmo, a reencarnação é importante. Talvez nesta vida não descubramos. Talvez na próxima, ou em 50 vidas no futuro. Mas, eventualmente, você descobrirá. Eventualmente, você descobrirá que o que os outros dizem não importa, porque este mundo em que vivemos é um mundo falso. Eventualmente, você descobrirá isso e dirá:
Sabe, eu deveria fazer o que acredito ser verdade. E então você percebe que, quando realmente faço o que gosto, o que me dá prazer, isso me torna uma pessoa mais realizada. E adivinha? Isso me conecta com o divino. Eu sou uma pessoa muito mais espiritual agora. E você pode saber disso olhando para os rostos das pessoas. Quando você encontra uma pessoa rica, seu rosto parece pesado e preocupado. Mas quando você encontra uma pessoa generosa, que voluntaria seu tempo, que é um bom professor, seu rosto é diferente. Lembre-se de Aquiles. Quando você faz o mal entra em você e corrompe sua alma. Quando você faz o bem vem até você e ilumina sua alma, e você ilumina o mundo com ela. Pergunta: mas sem educação e socialização, se somos um bebê, como sabemos o que é certo ou errado e o que devemos buscar? Resposta: por causa da centelha em você. Você sabe. E ela brilha. Quando você ama alguém e essa pessoa corresponde, sua centelha brilha. Quando você se torna um professor e ensina bem seus alunos, sua centelha brilha. Isso é o suficiente para saber que você tomou a decisão certa.